Oi, tudo bem? Sabia que propriedade intelectual não é a mesma coisa que patente? Então, eu sou André Ferrarese e vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o tema propriedade intelectual. Propriedade intelectual é bastante importante em diferentes projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, porque ele tenta capturar ou tangibilizar, de certa forma, aquilo que está sendo desenvolvido, que normalmente está atrelado ao conhecimento das pessoas. Então, num primeiro momento, você acaba tangibilizando isso através do time que compõe aquele projeto, mas aos poucos é importante também dar uma caracterização do produto ou do processo, ou ao menos do conhecimento que leva a esse produto, a esse processo. Isso é importante porque a evolução de um novo conceito, ela pode ter diferentes nuances e diferentes complexidades. E muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, ele pode acabar tendo não só a oportunidade de agregar valor ao seu campo e ao seu setor de atuação, como também ser utilitário para outras frentes. Nós temos visto aí vários produtos, principalmente na área farmacêutica, que inicialmente foram criados para um grupo de atividades e de soluções e hoje tem sido identificado benefícios muito superiores e até de maior rentabilidade para a companhia em outras frentes de negócio. Então, é importante que a busca da proteção do conhecimento seja uma preocupação constante dentro dos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Agora, como eu disse no início, não só a patente faz isso. Então é importante que primeiro a gente entenda quais são os tipos de propriedade intelectual. E talvez a primeira, que muitas vezes é negligenciada para a maioria das pessoas, é o know-how. Essa capacidade de não só conhecer, mas de saber fazer. Hoje em dia o conhecimento é bastante livre, bastante disponível, não só para as pessoas, mas também para as empresas. E, portanto, acessar o conhecimento, saber como alguma coisa é feita ou como uma coisa pode ser feita, é bastante disponível e acessível. Agora, aqui há uma característica importante que não basta conhecer, é preciso ter experiência fazendo e, por isso, a declaração de know-how. Saber como fazer. E com isso, esta é uma abordagem um pouco, vamos dizer assim, monetizada muitas vezes, mas que em mercados muito novos é extremamente valioso, inclusive para a estruturação de novos entrantes. Muitas vezes empresas tentam adquirir outras naquele setor pela experiência que ela tem naquele setor. E não necessariamente estão atrás de uma patente ou de alguma coisa específica, um produto ou um serviço daquela empresa. Então o know-how é um ponto importante que deve ser levado em consideração como valorização da propriedade intelectual. O segundo item é o segredo industrial. É aquele diferencial que pode estar embutido em um diferencial de produto ou como se faz aquele produto, ou um processo de como se desenvolve aquele tipo de atividade que não fica tão claro ou não está tão exposto para o mercado como um todo. E garante um diferencial competitivo significativo para as suas atividades. Aqui eu acabo usando uma analogia bastante interessante, que é a receita de fazer um bolo. Então, é possível ter uma receita que talvez estivesse aí atrelado ao conhecimento, depois produzir várias vezes o bolo desenvolve o know-how, mas mesma sequência de receita e procedimentos muito similares fazem com que você tenha bolos de sabores muito diferentes. E eu brinco, talvez você siga a mesma receita e não consegue fazer um bolo tão gostoso quanto a sua avó fazia.
isso está ligado a algum segredo industrial, de alguma coisa que é muito particular e específica de alguma etapa durante o processo, que mesmo seguindo processos similares, traz um diferencial. E neste momento, aqui é importante entender que uma empresa passa sempre pelo dilema se aquilo não deveria ser patenteado. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de tempos, né? Quando você busca uma patente, você começa também, a determinado momento, expor aquele conhecimento externamente, fazendo com que todos conheçam aquela novidade, aquele produto. Óbvio que você faz isso com a expectativa de receber exclusividade de comercialização e produção. Agora, é importante você ter isso em mente, que não necessariamente os processos de validação de patentes são tão rápidos, tal que, quando se tornam conhecidos, você já sabe se tem ou não a patente concedida. E por isso pode ser um risco de ensinar os seus concorrentes uma nova frente de negócio. Por isso que as empresas passam por esse dilema, se devem perseguir a patente ou se devem tratar aquilo como segredo industrial. Esse é um tema muito chave e talvez o único conceito mais claro de preferir um segredo do que uma patente esteja na dificuldade de desdobrá-lo para uma patente. Ou mesmo o quanto aquele diferencial que talvez esteja muito mais ligado a um método de manufatura e que não traga, portanto, uma característica específica, identificável no produto, faz com que, se você declarar e expor essa técnica através de uma patente, talvez não seja tão fácil impor a sua prioridade, a sua exclusividade, porque os produtos comercializados não vão trazer uma característica clara que você identifique que alguém está infringindo a sua patente. Isso normalmente é um caminho que faz com que as empresas tomem a decisão por seguir com segredos industriais. Agora, é importante a gente entender aí o momento certo de tomar a decisão de buscar uma proteção, né? Desde o dia zero, é importante ter um alinhamento muito claro com o time do projeto sobre como tratar as informações. E um tratamento aqui são as informações confidenciais. Como é que se dão os desdobramentos de geração de conhecimento no projeto e o quanto aqueles conhecimentos são particulares do projeto e não deveriam ser comentados em outros fóruns. Isso, a depender da complexidade, do tamanho dos times, dos projetos, pode ser algo complexo, inclusive na mesma empresa, né? Porque, dado o grau de sigilo, o grau de importância técnica, aquilo tem que ser percebido ou tratado em núcleos menores de pessoas, até poder efetivamente garantir sua proteção e, portanto, ser declarado para mais pessoas. Então, esse é um ponto importante, que talvez a característica mais importante aqui seja conhecer e debater isso como risco dentro do projeto. Agora, é importante também que em determinado momento você vai ter mais claro que está de frente com algo novo, mas também intuitivamente claro como um step inventivo, isto é, ele traz não só uma novidade, mas uma inventividade. Quer dizer, ele não é uma melhoria simples de algo conhecido, mas ele é algo extremamente novo, muitas vezes desafiando aquilo que era o conhecimento intuitivo no setor, né? Esse tipo de discussão não é trivial, mas é importante ter, né? Ao mesmo tempo, a maioria dos grupos de engenharia tendem a tratar tudo como muito normal. Isso é algo também perigoso, porque, de certa forma,
faz com que você perca as oportunidades de proteger esse novo conhecimento, né? E por não saber que ele é novo e característico, você não só o protege, deixa de o proteger através de uma patente, por exemplo, mas fala dele de maneira mais aberta e, portanto, mais sob o risco de outros conhecerem, principalmente seus concorrentes, e seguirem caminhos similares. E a decisão de tomar o caminho de não proteger, né, de não buscar uma patente, ou mesmo não executar um segredo industrial, que é restringir aquilo que se fala externamente à companhia ou externamente ao grupo do projeto, pode também lhe colocar sob o risco de algum concorrente seguir um caminho similar e vir a proteger esse caminho, o que pode lhe trazer dificuldades jurídicas para exercer o direito de continuar tratando aquele trabalho que você inicialmente desenvolveu. Então tem uma característica muito importante, que é como é essa relação daquilo que você está protegendo com os riscos que você pode ter frente a concorrentes exigirem ou exercerem um trabalho também de proteção em torno de conhecimentos relevantes na área do seu interesse. Obviamente que um ponto importante para a gente considerar e deve levar em consideração é quando a gente está fazendo desenvolvimentos em parcerias, né? Então, quanto maior o círculo de pessoas envolvidas no projeto, mais complexo ele fica. Se a gente, além das pessoas da mesma empresa, começar a incluir terceiros, sejam outras empresas ou universidades, institutos de pesquisa, obviamente que traz com isso uma complexidade de como tratar e proteger o conhecimento. Além disso, é importante que no processo de parceria isso seja tratado de maneira bem clara, como se dará ou se darão, se houver mais de uma geração de conhecimento, a proteção à propriedade intelectual e como ela se dará em termos de posse. Quem é dono da propriedade intelectual? Aqui é muito importante, no caso das empresas, haver uma referência de uma prática comum para que isso consiga nortear e entender e engajar os parceiros externos, né? Muitas vezes, quando a gente está falando de parcerias, você pode ter diferentes níveis de divisão da propriedade intelectual. O mais tradicional é, no caso de haver uma patente, quem vai ser o autor da patente. Isso é uma divisão de autoria, e talvez o tema menos crítico, porque ele não significa automaticamente a posse. Ele define quem são os autores daquela patente. Mas depois vem a segunda parte, que é a propriedade. Quem detém os direitos daquela patente? E aí muitas vezes eu vejo projetos em que a definição é basicamente definir uma certa porcentagem entre os parceiros desta proteção, mas não se discute o que vem na sequência, que é, no caso da intenção de comercialização desse produto por uma das partes. Como se dá a remuneração da outra parte? É livre, é um licenciamento livre, não oneroso, quer dizer, não há custos caso tenha a intenção de comercializar, ou há custos e esses custos devem ser descritos como uma venda é um licenciamento ou é uma venda de direitos. O quanto antes isso estiver prescrito nos contratos, facilita os processos de negociação. Mas são muito complexos, a depender do nível de complexidade daquilo que se pretende desenvolver. Veja, se você estiver melhorando um produto existente, você talvez traga características desse produto existente e não é fácil medir
quanto do valor deste novo produto é decorrente do conhecimento do desenvolvimento, né? Então, a maneira de medir e calcular como gerar o entendimento de valor daquele produto é que torna difícil a mensuração da negociação do licenciamento, ou muitas vezes o licenciamento é definido como um prêmio, que é um valor único, ou ele pode ser definido como royalties, que é uma participação nas vendas, né, ou no lucro. O cuidado aqui é importante entender que a maneira com que você estabelecer esta métrica, essa medição, fará com que você tenha que se abrir seus processos com o seu parceiro para uma auditoria, né? Então, ou estabelecer que a auditoria, no caso de comercialização, deva ser dada por empresas de auditoria, né? Então, de novo, ao discutir propriedade intelectual em parceria, é importante que você consiga, ao máximo, trazer uma visão ampla e clara o mais cedo possível. A maioria dos projetos, né, acabam demandando muito tempo nesse momento. Esse momento ele é muito importante para o desenvolvimento no futuro. Então, desenvolva referências na sua empresa, na sua instituição, de como tratar a propriedade intelectual. O quanto antes haver uma forma, um formato que já é conhecido e aceito por uma das partes, mais rápida pode ser a convergência, né? Bom, e em dado momento, é importante você conhecer um pouquinho de como o tempo de uma patente implica em possibilidades para o seu projeto. Então, no momento em que você aplica uma patente, e você faz isso descrevendo a sua invenção, e ela normalmente tem 2 partes ou 3 partes, se a gente incluir os desenhos e gráficos, né? Então, a primeira parte é uma descrição da invenção, onde inclusive você indica por que ela é importante, que características deixam claro que ela tem um step inventivo, o quanto que ela realmente tem um potencial de industrialização. Eu brinco nessa característica da industrialização que você pode tentar patentear o teletransporte, mas se você não deixar claro como ele pode ser produzido, não haverá uma patente, né? Por mais que ele seja inovador, inédito, tenha um step inventivo. Se não houver uma descrição como ele pode ser reproduzido, não há propriedade intelectual garantida em patente. Uma vez que você fez a descrição, você tem as reivindicações. Elas que têm o maior peso jurídico da descrição do produto ou do processo que você está protegendo, né? Então ela acaba cobrindo um conjunto de reivindicações independentes, aquela que sozinha declara o produto a se proteger, e as dependentes, que são variações do produto, acrescentando características a essa referência independente. Pois bem, aqui é importante você entender que quando aplica uma patente, normalmente possui 12 meses para poder incluir conteúdo novo nessa patente, né? Isso é normal, porque quando você está no início de um projeto e se deparou com uma novidade capaz de ser patenteada, você fica aquele dilema se você deve melhorar o conhecimento e depois aplicar a patente ou já aplicar uma patente. Ao fazer isso, você tem 12 meses para incluir coisas novas, né? Sempre é importante tomar o cuidado que uma vez que você inclua uma patente, ela não esteja completa o suficiente, você perde chance de protegê-la mais, né? E esses 12 meses acabam garantindo esta oportunidade. Passados os 12 meses, a patente é congelada naquele estágio e
é um momento também no qual você decide pela internacionalização, quer dizer, a proteção em outros países. É comum também algumas empresas, inclusive, aplicarem patentes primeiro no exterior pela maior velocidade de avaliação. O Brasil tem melhorado muito o tempo de avaliação, mas ainda é inferior a Estados Unidos e Europa, por exemplo. Aqui as decisões de cobertura, né? Acho que um ponto importante para você é entender que há um conjunto de países, mais de uma centena de países, que são participantes de um grupo chamado PCT, essas 3 letras, que é como se fosse um tratado internacional de patentes, no qual eles garantem que se você aplicar neste fórum, o PCT, você teria aí o tempo de decisão pela internacionalização alongado de 12 meses, como eu disse, para mais 18 meses, então daria um total de 30 meses. Então, se tem um produto que a expectativa de aplicação dele é em vários países, talvez vale muito a pena primeiro aplicá-lo ao PCT, ganhar esse tempo extra e amadurecer o entendimento de onde realmente você pretende explorar aquela patente, né? Porque depois, no momento internacional, você vai indicar os países de proteção e nestes países seguirá um processo de avaliação da patente. Toda patente tem que ser novidade global. Não é porque não existe no Brasil que você pode conseguir uma patente. Se existir, por exemplo, em Portugal e não existir no Brasil, você não pode pedir uma patente no Brasil, né? Porque já existe, já é parte do estado da arte, né? Agora, não é porque foi concedido no Brasil que será concedido em Portugal, Alemanha, Japão, né? Todos os outros países. Os países são soberanos na sua decisão de concessão de patentes. E usam com isso diferentes materiais, sejam eles patentes, publicações como artigos, periódicos, né? Até informações de mercado como nota fiscal. Então, de 12 meses podendo ser expandido para 30 meses com a PCT, na decisão nacional você vai ter um processo de decisão nacional. E muitas vezes nesse processo você tem a chance de receber indicações do examinador indicando sua patente como patenteável ou não patenteável ou parcialmente patenteável. E você tem a chance de expor razões por concordar ou discordar com o examinador. Se você simplesmente concordar, se encerra ali o processo, você recebe a concessão daquilo que foi identificado como passível de concessão pelo examinador, o que não foi, não é concedido. Ou você, inclusive, pode decidir abandonar a patente e não seguir, simplesmente não ter a patente concedida. Mas é importante você entender que quando o examinador define um parecer positivo, muitas vezes é possível receber informações do mercado se impondo contrário à concessão daquela patente. Então isso é importante para você monitorar o que tem sido patenteado pelos seus concorrentes, porque isso vai ser um elemento importante de proteção do seu mercado, né? Então esse é um caminho importante de tratar o tema não só do ponto de vista da proteção de um projeto individualmente, mas como um caminho de estratégia de gestão do conhecimento como um todo para a empresa. Espero ter ajudado. Diga para mim aí quais são os seus principais desafios em relação à propriedade intelectual nos projetos da sua empresa, da sua instituição, e compartilhe esse vídeo com quem passa por esses desafios. Até mais!